Bom, gente, tem um problema parecido com o anterior, né, para identificar a força de Coriolis, que é de novo um disco giratório horizontal, né? Só que agora não tem nenhuma espécie de trilho, nada disso. A gente tem três pessoas A, B e C, tá? A aqui no centro, B no meio do caminho e o C lá na borda do disco, tá? Elas estão paradas sobre o disco e o disco fica girando, tá? E aí, em certo instante, o sujeito que está lá no ponto A joga uma bolinha de massa M com velocidade V0. Tudo bem? Na direção de B e de C, né? Então ele mira lá em C e joga a bolinha. Para surpresa de todo mundo, a bolinha faz uma curva, tá? Como se estivesse fazendo uma curva. Vamos calcular a força de Coriolis, que explica o porquê disso, tá? Bom, a gente precisa usar essa fórmula, né? Então precisa do vetor rotação e o vetor velocidade. Eu vou calcular a força de Coriolis no instante inicial, quando a velocidade era V0, né? V0 na direção J aqui, que é esse vetor que vai de A até C, né? Para quem está em S, esse vetor é fixo. É igual no vídeo anterior. Então, no instante inicial, você faz a conta da aceleração de Coriolis, da força de Coriolis. Você vai descobrir que é igualzinha no último vídeo, tá? É na direção I aqui. Ou seja, para quem está em S, é uma força apontando para a direita. Se tem uma força para a direita, existe uma tendência a uma aceleração da partícula seguir para a direita, né? Portanto, para quem está lá em S, vai ver o movimento da partícula fazendo um desvio. Então não vai seguir essa linha reta ABC, né? Mas vai desviar, né? Mesmo que não exista força real resultante, né? As forças que agem sobre a partícula depois que o carinha A aqui soltou a partícula, só o peso e a normal, né? Não tem nenhuma outra força. E o peso e a normal estão na direção vertical e se cancelam. Portanto, a força resultante real é zero. Então ela deveria seguir uma trajetória linear, né? Mas ela não faz isso porque o referencial não é inercial. O sujeito que está aqui fora, né? O sujeito que está aqui em S0 no referencial inercial, ele sim vê o movimento linear uniforme, né? Não tem nenhuma espécie de atrito aqui. Portanto, a bolinha caminha em uma linha reta, né? Subindo aqui. Mas quem está lá em S, A, B e C, os carinhos que estão lá em cima do disco, veem a trajetória se curvar. Tá? Tem um vídeo lá que eu coloquei no Classroom, que é um vídeo que eu achei no YouTube, que mostra esse efeito, tá? Depois vocês dêem uma olhada, tudo bem? Então o efeito, como eu disse, né, é que a força de Coriolis empurra a partícula para a direita quando a rotação é no sentido anti-horário, como nesse caso aqui. Tá? Bom, no instante inicial não tem força centrífuga, porque ela está na posição R igual a zero, né? Então não tem força centrífuga, mas à medida que ela caminha para longe, ela vai adquirindo uma aceleração centrífuga, né? E o que complica o movimento. A força de Coriolis também muda, né? Porque a velocidade muda e a força centrífuga aparece, o que faz com que o movimento fique mais complicado de achar a trajetória real. Mas não é difícil de entender, tá? A maneira mais fácil de entender isso é usando uma animação, tá? E aí eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem o referencial inercial, então alguém aqui fora do disco olhando o movimento. Então ele veria a bolinha seguindo uma trajetória linear, né? Ao mesmo tempo, o disco gira, então o A, o B e o C estão girando junto com o disco, solidários, né? Então veja, ó, quando a bolinha chega mais ou menos à mesma distância de B até A, né? O B vê a bolinha à sua direita, né? É como se aqui no referencial não inercial a bolinha fosse caminhando assim para a direita, né? E quando chega lá em C, mais ou menos na distância AC, né? A distância é ainda maior, né? Então a bolinha vai caminhando numa trajetória aqui curvilínea. Dá para calcular qual é a equação dessa trajetória aqui no referencial não inercial, mas é chato, é complicado. É uma espécie de espiral, tá? Não vou fazer isso para não torturar vocês muito, mas é basicamente isso. Tudo bem? A bolinha seguindo uma trajetória curvilínea no referencial não inercial, apenas porque a lei de Newton não vale e existe lá uma força de inércia, que é a força de Coriolis e a força centrífuga. Tudo bem? Era só isso mesmo nesse vídeo, tá? Eu só quero falar para vocês, então, uma possível aplicação disso, que é até meio evidente, né? Que é o quê? Deixa eu voltar lá no vídeo da aula.
é o lançamento de projéteis, né? Você tem que corrigir a mira de mísseis e foguetes, né, e etc, para que a força de Coriolis seja compensada, né? Existe um caso famoso que você encontra na página 304 do livro da Física Básica, do volume 1 da Física Básica do Moisés Nussensweig, que ele diz o seguinte, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né, houve uma batalha naval perto das Ilhas Falkland, que estão a 50 graus de latitude sul, então uma latitude bem grande. E aí os tiros dos artilheiros britânicos passavam a cerca de 100 metros à esquerda dos navios alemães, embora a pontaria fosse feita cuidadosamente. Em outro vídeo a gente vai ver o porquê disso, tá? Mas obviamente tem a ver com a aceleração de Coriolis, tá? É o mesmo princípio aqui. Se você mira diretamente para uma partícula, né? Se você quer acertar o ponto C ali, você tem que mirar um pouquinho para a esquerda aqui, né? Para a curva ainda assim atingir lá o ponto C, onde que você quer atingir. Tudo bem? Mas tem um outro problema aqui nesse caso, que é até meio cômico, né? Que a gente vai ver em outro vídeo, tá legal? É isso então, gente. Até a próxima, tá bom?